Olá pessoal, professor Wilson Cândido trazendo mais um vídeo da série Estimulação Sensorial, dessa vez conversando sobre o sistema tátil, um dos principais sistemas sensoriais e talvez um dos mais prejudicados em alguns transtornos sensoriais. O sistema tátil é um dos primeiros a aprimorar a capacidade de extrair diversas informações que o ambiente propõe, através dos receptores que estão localizados em toda a nossa pele, ou seja, em todo o nosso corpo. Ele faz a captação de estímulos de dor, de pressão, de temperatura e de toque, que é chamado de sensibilidade superficial. O sistema tátil influencia e regula o nível de alerta e o equilíbrio emocional. Ele faz parte de uma integração precisa e importantíssima, junto com o sistema visual, além de participar também do sistema proprioceptivo e do sistema vestibular, garantindo aí, a partir do pleno domínio e integração dessas áreas sensoriais, o domínio mais eficiente para a execução de uma tarefa, em linhas gerais, para a ideação e para a execução de uma tarefa. O sistema tátil ele processa informações sobre aquilo que está em contato com a nossa pele. Desde uma textura, temperatura, o formato de algum elemento enquanto objeto e o próprio deslocamento desse objeto. Todas essas informações são vitais para nos dar a garantia de proteção em relação ao perigo. Para isso eu preciso também ter outras áreas sensoriais importantes enquanto funcionamento, como a amígdala, como neurônios espelho, que a gente vai falar num vídeo mais à frente. Então essas informações que a gente fala de percepção de temperatura, de textura, do objeto e do próprio deslocamento do objeto, eles são importantes para que a gente consiga ativar nossas áreas de alerta para a proteção do perigo. Como, por exemplo, quando retiramos rapidamente a mão que toca em uma superfície quente e que a gente identifica rapidamente que aquilo pode ser nocivo, a gente, enquanto proteção, tira essa mão como fuga. Isso também se dá lá na infância a partir de um reflexo de proteção que a criança tem quando ela pisa em alguma coisa, ela puxa como forma de proteger isso para não causar um dano maior. E tudo isso é essencial para o nosso controle postural quando executamos atividades amplas, mas principalmente quando executamos atividades mais precisas, que é chamada de coordenação motora fina, pinças diversas. Isso faz com que, a partir da recepção tátil, a gente possa ser informado sobre a posição do objeto na mão, que é proprioceptividade também, para que dessa forma possamos fazer o melhor manejo desse objeto com destreza manual, com habilidade manual, para um fim específico. A integração do sistema tátil com o sistema proprioceptivo influencia no planejamento das ações, na ideação. Tato leve, estimulado por atividades que fornecem a discriminação de texturas, formas e tamanhos. Pressão estática e vibratória, estimulado por recursos que favorecem a discriminação de consistências de vibração e temperatura, que é o uso de recursos que promovam a discriminação e graduação de estados térmicos, estão dentro desse conjunto que a gente chama de participação do sistema tátil com o sistema proprioceptivo, não deixando de participar aí o sistema vestibular e até mesmo o sistema vestibular, então visual. Todos esses sistemas estão atuando em conjunto para que a gente possa executar uma atividade de forma satisfatória e eficiente. Algumas implicações são importantes quando a gente fala de alterações no sistema tátil. Por exemplo, crianças com hipossensibilidade, elas reagem com comportamentos inadequados. Lembrando que hipossensíveis se aproximam do contato sensorial. Então, elas não percebem ou não reagem a machucados, como o autista que pode se morder e parecer que não está sentindo dor. Não sabem o que estão tocando, de novo, um prejuízo
tátil associado a outras áreas sensoriais importantes, não consegue identificar o objeto pelo tato sem utilizar o campo visual, não percebem objetos que deixam cair no chão, né? Podem passar por informações importantes também sem perceber. Crianças com hipersensibilidade, elas fogem desse contato sensorial tátil. Então, elas também podem reagir, né, com comportamentos inadequados. Não gostam de alguns alimentos pela textura, são seletivas durante a alimentação, reagem negativamente quando são tocadas, né, exagerado nesse toque. Isso leva a evitar contato físico com outras pessoas, a evitar ficar em filas, ficam mais irritadas em filas, a empurrar os outros para evitar o contato físico e a proximidade, evitam atividades com texturas diferentes, fogem de atividades com água, porque demanda esse contato tátil, não gostam de sentar em cadeiras, sentam-se mais sobre as pernas, como melhor percepção do corpo. Aí de novo a gente entende que há um prejuízo tátil e proprioceptivo, além de vestibular. Evitam etiquetas e alguns tecidos, não gostam de trocar de roupas, porque aquela roupa, se for confortável, não quero usar outra. Parecem não conseguir brincar sozinhas. Não exploram os brinquedos e não criam brincadeiras porque têm essa dificuldade ao tocar em alguns objetos. Então, o sistema tátil, nesse sentido, ele influencia a percepção do corpo, porque ele também está ligado à proprioceptividade, partes, proporcionalidades do corpo, conceitos de quantidade e posicionamento das partes em relação ao todo, que é propriocepção. Também influencia no planejamento motor, habilidade de antecipar, de organizar, de coordenar movimentos de forma harmoniosa. Está ligado também à função executiva, que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Então, quando eu falo de sistema tátil, estou falando de um amplo sistema sensorial que necessita cada vez mais ser estimulado, né? E aí é importante as brincadeiras com contato físico, o uso de texturas diferentes durante as brincadeiras, de objetos com tamanhos diferentes, com pesos diferentes, né? Com rugosidades, com temperaturas diferentes, para que a gente trabalhar com água, com areia molhada, com areia cinética, com massa de modelar, com massa caseira. Todos esses recursos que têm contato com a mão e com o corpo como um todo é estimulação tátil. Por isso é importante brincar com a criança, tocando a criança, abraço de urso, brincadeira de pegar, de fazer cócegas, de fazer massagem. Tudo isso, além de consciência corporal, que é propriocepção, é também estimulação sensorial tátil, que demanda cada vez mais que a gente observe por essas questões, porque vamos ter aí crianças com autismo com muitas dificuldades nesse contexto tátil, e que é necessário cada vez mais que a gente busque por estratégias que leve a esse melhor domínio corporal, né, tátil também nesse sentido, para que a criança não venha se desconfortar em todos os ambientes. Ela vai se deparar com situações que vão trazer desconforto para ela no espaço escolar, por isso que é importante promover a estimulação para gerar habituação e melhor aceitação quando esses momentos forem acontecer. Ela vai precisar ficar perto das pessoas em diversas ocasiões, e se ela tiver isso cada vez mais em prejuízo e não estimulado, ela vai ter dificuldades com a socialização, que demanda que eu fique próximo, que eu tenha contatos, que eu me aproxime para conversar. E quando eu tenho esse desconforto sensorial tátil, a minha necessidade é de fugir. Já ao contrário, a hipossensibilidade tátil, a minha necessidade é aproximar. Mas independente de ser hipo ou hipersensibilidade, que é a chamada desmodulação sensorial, ou transtorno de modulação sensorial, é importante que a gente busque por ferramentas que gerem habituação. Seja um recurso lúdico, em casa, seja estratégias a partir da terapia ocupacional pela integração sensorial, seja a oportunização de vivências dessa criança nos diversos espaços sensoriais que podem ser encontrados em shoppings, na escola, na praça. É importante que a criança vivencie experiências que não só estimule a questão tátil, mas todas as suas vias sensoriais que estão atreladas a esse ou aquele sistema. E lembrando mais uma vez, e quando propomos isso, estamos gerando ferramentas sensoriais, que são as estimulações sensoriais, para a garantia do desenvolvimento infantil como um todo, entendendo aí que tudo isso gera aprendizado em todas as suas formas de apresentação. Esse foi mais um vídeo da série Estimulação Sensorial. Em breve, mais um vídeo para vocês. Abraço!